Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós, retornando à nossa matéria doutrinas básicas e falando ainda, claro, de escatologia. Estamos lá na metade, mais ou menos, pouco depois da metade do livro de Apocalipse e temos ainda um bom caminho pela frente. Então, vamos orar e retomar o nosso estudo nessa manhã. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, ter nos trazido, Deus, em segurança. Pedimos a Deus que Teu Espírito venha nos esclarecer as mentes, os corações, para que possamos entender e praticar aquilo que a Tua Palavra vai nos ensinar hoje. Abençoa, Deus, aqueles nossos irmãos que estão ausentes por diversos compromissos, viagem, trabalho, aqueles que estão enfermos possam recuperar a sua saúde. Obrigado, portanto, Deus, por esta manhã, por estarmos aqui e podemos nos reunir ao redor da Tua Palavra. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos rapidamente ler essa nossa introdução, que é a definição de escatologia. Estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Já aprendemos esse grego básico o suficiente, que skatos significa último, últimas coisas, e logos, assunto, estudo da palavra, e juntos formam escatologia. Entre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Isso porque a palavra de Deus fala de escatologia em diversos livros, e nós então com ela sistematizamos, organizamos os textos para um melhor entendimento. Vamos voar, meus irmãos, por esses diagramas que temos projetado, porque nas vezes anteriores a gente levou um pouquinho mais de tempo, né? Então aqui estão as 70 semanas de Daniel, como já vimos, né? Em Daniel 9. Elas começam com o decreto de restauração de Jerusalém, em 5 de março de 444, você encontra isso em Neemias 2, 1 a 8, assinado por Artaxerxes. Okay? E aí, o texto diz que vão 69 semanas até o ungido, em outras palavras, o Messias, como está aqui em cima. E isso é a data de 30 de março de 33, na entrada triunfal que encontramos em Lucas 19. As 69 semanas são 69 vezes 7 anos, que corresponde a esse número de dias aqui, tanto no calendário lunar, que era o que era usado na época, como transferido para o nosso calendário, que é solar, que está aqui embaixo, ok? Muito bem, então Jesus morre, e aí nós entramos, meus irmãos, em um hiato profético, que é chamado de Era da Igreja, que o Messias é tirado, pouco tempo depois, em 3 de abril de 33, e aí a cidade e o templo são destruídos, nos anos 70, e neste período, nada do que Daniel ouve sobre a 70ª semana, os últimos 7 anos, nada do que ele fala acontece. E é por isso que nós introduzimos a ideia do hiato profético. Por quê, irmãos? Porque o Messias foi rejeitado. Então a contagem profética é interrompida, ok? Isso tudo a gente já viu com detalhes na aula correspondente. Estou só voando e relembrando ao mesmo tempo, ok? Bem, quando que a última semana de Daniel começa a contagem? Com o arrebatamento. Mais precisamente, não com o arrebatamento, mas logo depois que ele acontecer, o príncipe que virá, que hoje nós sabemos é o anticristo, vai assinar um acordo de paz com Israel e com o mundo, e a partir daí começa a se contar a última semana de Daniel, e está aqui, ó. Nós colocamos o anticristo aqui em cima, de um tipo de templo, né? O famoso 666, que vamos ver hoje, e essa semana de anos transcorre a tribulação, e no final dela, o Messias retorna, ok? Mostrei para vocês, pode passar, esse esquema mais simples de visualizar morte de Cristo em azul, dependendo do monitor, meio esverdeado, era da igreja. Aí acontece o arrebatamento, em cima as bodas do Cordeiro, embaixo a tribulação de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. É a mesma coisa do outro, mas só mais simplificado. Ao final dela, a segunda vinda de Jesus com os santos, conosco, a igreja, ok? E aí ele instaura o seu reino milenar, de 1000 anos, aqui em amarelo. E aí nós tivemos um terceiro diagrama,
Pode passar. E é a mesmíssima coisa. A morte de Cristo, Calvário, a era da igreja onde nós estamos hoje, interrompida pelo arrebatamento, o povo voando aí, subindo, começa a tribulação. Eu prefiro não chamar de grande tribulação, tudo ele, mas a imagem estava pronta, né? Eu prefiro chamar de grande tribulação apenas a segunda metade. Essa é uma escolha pessoal, não só minha, mas de alguns. Vem a tribulação, a segunda vinda de Cristo, milênio, reino de Cristo na terra, juízo final e a eternidade. Ok? Nós estamos aqui, irmãos, estudando a tribulação em Apocalipse, vai do capítulo 4 até o capítulo 19. Então, irmãos, vamos seguir no nosso estudo. E hoje nós vamos dar continuidade lá no capítulo 13, porque nós começamos a falar sobre a besta que saiu do mar. Vimos que ele é o anticristo, ou ela, a besta, é o anticristo, mas não demos final, né, ao texto sobre ela, porque o tempo acabou. Domingo passado nós tivemos uma EBD especial com o nosso preletor, e agora estamos aqui de volta à nossa rotina, ao nosso feijão com arroz, e vamos dar sequência. Mas eu quero ler novamente a parte sobre a besta que saiu do mar, sobre o anticristo, para a gente relembrar Apocalipse capítulo 13. Olha aí na sua Bíblia. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem, nós paramos, meus irmãos, falando sobre a besta. Vamos dar sequência. Aqui nós temos uma figura muito importante no final dos tempos. Aqui já é da aula passada, vou só reler. Uma besta que surge do mar. Seus 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas em seus chifres, representam o Império Romano revivido. O mesmo número que vemos nos dedos da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2. Ele também foi simbolizado pelo quarto animal de Daniel, que também tinha 10 chifres, Daniel 7. Em Apocalipse 13 e lá em 17, a besta é o governante mundial, enquanto em Daniel 7, o pequeno chifre da besta era o governante mundial. A besta sai do mar, indicando ser um gentil, pois o mar da humanidade está envolvido em sua origem. Você pode conferir isso em Apocalipse 17:15. A relação entre 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, se refere a 10 potências, reinos ou nações, mas, no caso, apenas a 7 governantes, que pode se referir a reinos que estarão em aliança ou debaixo do mesmo governo por algum motivo. A besta ou está entre esses 7 ou está liderando, está acima desses 7. No verso 2, a besta é vista reunindo a simbologia dos 3 impérios precedentes. Nós vimos lá em Daniel: Grécia, o leopardo; Medo-Pérsia, o urso; e Babilônia, o leão. Daniel 7. O poder da besta deriva do próprio Satanás, diz o texto. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso está de acordo com o que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que se referiu ao homem da iniquidade, ou apenas o iníquo. É João que usa, por sua vez, o título anticristo. Ele usa 4 vezes, irmãos, lá, começando em 1 João 2. Será mais do que um líder político. Ele aparece realizando, diz o texto, todo o poder, dunamei, sinais, semeiós e maravilhas ter assim enganadoras. De novo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Interessante,
São os mesmos termos usados para descrever os feitos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Mostrando, meus irmãos, que a gente já vai ver hoje mais adiante, como Satanás gosta de copiar as coisas, certo? Copiando, no caso, os feitos do Senhor. Eu estou lendo direto, irmãos, só para você talvez não esteja lembrando, nós já vimos isso semana passada. Eu estou passando pelos slides para a gente pegar onde nós paramos, ok? As 7 cabeças da besta representam governantes importantes e uma delas sofre uma ferida fatal causada por uma espada, está lá no verso 14, mais adiante, e foi posteriormente curada, causando espanto em todo o mundo. Muitos tentaram identificar essa besta, ao longo da história, irmãos, com alguém do passado ou presente que se tornará o governante mundial final. Entre as sugestões já estiveram Nero, Judas Iscariotes, Mussolini, Hitler, Stalin, Kissinger, que foi um político americano, vários papas, inclusive os batistas no início eram quase unânimes de que o Papa era o anticristo, né, o Papa da época deles. Obviamente porque toda vez que subia uma rainha católica ao trono, os protestantes sofriam. Então a ligação era aí mais situacional, ok? Bem, mas tais homens, obviamente, não se encaixam nos detalhes desse governante que ainda está por vir, e é um exercício de futilidade ficar tentando adivinhar quem é esse ou quem é aquele como o anticristo. Ademais, irmãos, o contexto se refere claramente aos 7 anos finais antes da segunda vinda de Cristo. Então, agora um doido da internet disse que o Trump é o anticristo, né? Enfim, então toda hora vai aparecer um doido atribuindo a alguma coisa. Não, pastor, deixa eu não é o Trump, não, é o Putin. Não é o Putin, é o sei lá quem. Não adianta, isso é um exercício de futilidade, porque a gente já explicou isso bastante na semana passada, como que o anticristo, irmãos, ele sempre, de certa forma, esteve disponível. O Satanás não sabe quando Jesus volta, então ele sempre tem um candidato a anticristo, a qual ele capacitará sobrenaturalmente, né, para aquela função, caso o relógio escatológico ande e o arrebatamento, no caso, aconteça. Ok? Isso dito, agora nós chegamos onde nós paramos. O próximo slide é inédito, nunca antes visto, só na tela do meu computador. Olha lá, até botei lá o Conte lá em cima para a gente lembrar. Bem, qual é o significado da ferida fatal do anticristo que é curada? 2 possibilidades parecem se adequar a essa descrição. Alford, que é um comentarista, por exemplo, vê a ferida mortal de maneira preterista. O que é preterista, irmãos? Passada, certo? De pretérito. A ferida mortal como uma destruição do Império Romano pagão, o Império Romano mesmo, lá dos Césares, pelo Império Romano cristão. É como se o Império Romano caísse e a igreja sobe. Obviamente ele tem essa visão da igreja sendo centralizada em Roma, etc. Bem, tornando isso uma questão histórica e não de profecia. Ele escreveu isso no seu livro The Greek Testament, capítulo 4, página 675. A revivificação do Império Romano seria então sua cura miraculosa, entendeu? Então, João estaria profetizando aqui, meus irmãos, porque João está por volta do ano 90 depois de Cristo, ele estaria profetizando uma coisa que aconteceria dali a alguns séculos, porque o Império Romano foi decaindo, as invasões bárbaras e etc., né? Começaram a desgastar o Império e ele se praticamente desfez. E aí, enquanto isso, irmãos, a igreja subiu praticamente ao poder. Se você estudou a história da Idade Média, nenhum rei era empossado, né, coroado, sem a presença do Papa, sem a presença da igreja. Então, o poder da igreja é praticamente absoluto. Quem assistiu um filme que eu gostava muito quando era criança, né? Feitiço de Áquila, lembra? Tem aquele bispo, aquele arcebispo lá, o cara domina tudo. Eu sou velho mesmo. Michelle Pfeiffer já está vovó agora, né? E o Woody, acho que até já morreu, o ator. Mas a ideia era essa, meus irmãos. Ele recebe um feitiço do bispo, porque é o domínio da igreja nessa época da história. Certo? Fazia e acontecia, não é à toa que para a reforma ter um impulso, teve apoio dos príncipes protestantes, na ideia que eles protestaram contra Roma, né, que eram os príncipes germânicos. Mas isso é história, daí é a área mais do nosso preletor, não é a minha área não. Mas e eu gosto demais, se me der corda aqui eu não paro hoje. Então, o fato é, meus irmãos, que nunca houve essa correlação que o primeiro parágrafo está tentando colocar. A igreja que se levanta não é uma representação correta do cristianismo.
E fora isso, que não é a única representação do cristianismo. Tinha a igreja na Etiópia, tinha a igreja na Armênia, tinha os valdenses, tinha tantos outros grupos que se reuniam. A igreja romana jamais foi a única igreja, entre aspas, cristã, como eles gostam de alegar ser. Ok? Seguindo então, já uma explicação mais plausível é que o governante mundial final recebe uma ferida que normalmente seria fatal, mas é milagrosamente curada por Satanás. Ou seja, a interpretação mais plausível, irmãos, é o que o texto fala. Governantes são foco de atentados o tempo todo. Não é isso? Trump foi agora, Reagan foi também, papas foram fruto também, João Paulo II. Governantes são alvo de atentados o tempo todo. Então, dizer que o anticristo vai ser uma unanimidade mundial naquela época, não é isso que a gente precisa acreditar. Alguns não vão gostar dele, mesmo não sendo cristãos. Até porque cristão fazer atentado, aí nesse caso é meio complicado, não conhece Bíblia, né? Sabe que não vai conseguir nada. Mas alguém vai tentar atentar contra a vida dele, né? Alguém vai tentar atentar contra a vida dele e não vai conseguir. Por quê? Olha lá. Embora a ressurreição de uma pessoa morta pareça estar além do poder de Satanás, a cura de uma ferida poderia ser possível para ele e essa pode sim ser a explicação. O ponto importante aqui, irmãos, é que o governante mundial final assume o poder claramente apoiado por uma intervenção sobrenatural e milagrosa do próprio Satanás, certo? Então, é só isso que nós temos. Pastor, vai ser um atentado à bomba? Não sei. Pastor, vai ser de AR-15? Vai ser de rifle 765? Não sei. Então, qualquer outra coisa, irmãos, é especulação. Eu estou especificando isso porque, acredite, já teve artigo online do pessoal falando de como será o atentado do anticristo. De repente ele está planejando ele mesmo fazer, né? Porque como você pode saber uma coisa dessa? É impossível. Só na época que as pessoas vão saber o que aconteceu. Bem, esse caráter sobrenatural da besta, irmãos, a torna objeto de adoração junto com Satanás e é a fonte do seu poder. Verso 4. Sempre foi o propósito de Satanás receber a adoração que é devida apenas a Deus, como a gente sabe afirmado em Isaías 14:14. Satanás diz: subirei acima dos mais altos, das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Nós passamos por esse texto na exposição de Isaías. Esta é uma forma final da religião falsa que Satanás, na qual ele assume o lugar de Deus Pai, e a besta, o governante mundial, que assume o papel caricato de rei dos reis como um substituto para Cristo, certo? Essa é a religião final que vai se formar com as personagens malignas tentando assumir o lugar das personagens divinas. Esta situação provavelmente fica mais clara no início dos últimos 3 anos e meio, quando a grande tribulação começa. Então, no começo, meus irmãos, será uma admiração, como eu já falei, pelo charme, pela conquista, pela aparência, pelas ideias do anticristo. Chegando à metade, e quando a coisa começa, o caldo começa a engrossar mais, é que essa situação de adoração, de veneração, é que vai se configurar mais, especialmente por causa da cura miraculosa dele. Aí você deve estar pensando assim: pastor, eu não sei, muito respeito, né? Eu sei que o senhor estuda, mas isso parece muito improvável. Você já viu o culto à celebridade de hoje? Você já viu como é que a coisa é? Eles nem milagre nenhum fizeram, só cantam, às vezes muito mal. Quando você vê engarrafamento lá, sabe onde fica, no caminho para o shopping, irmãos, passa direito daquele motel Opium, acho que a pronúncia não é essa não, Opium, mas aqui tem pium pra caramba, né? Então pode ser das duas formas. O engarrafamento estava lá, eu queria o shopping, não consegui. Para quê? Para ver ídolo, para ver celebridade. Esse é um pequeno exemplo, meus irmãos, mínimo, de como realmente o coração do homem gosta de ídolos, gosta de admiração, gosta de... E isso é um perigo, inclusive, no meio evangélico. Quer seja com o pessoal mais penteca ou até os liberais, adorando fulano e beltrano, mas também, muitas vezes, no meio conservador, no meio reformado, onde a gente coloca tal pastor ou tal pregador num pedestal, né? Quando ele cai de lá, a gente esqueceu que o camarada era pecador. Olha só. Cristianismo básico, classe 101. Mas esqueceu. E tem uma veneração pela criatura que, né?
Bem complicado. Passa pano quando o camarada fala coisa errada, né? E isso é no nosso meio. Agora você pega isso, meus irmãos, esse é um tempo de total desespero. A humanidade está em escassez de alimento, carestia, ela está em doenças para tudo quanto é lado. O cheiro de morte, eu já falei para vocês, dominando o planeta. Quem trabalha na área de saúde já deve ter sentido o cheiro da morte inúmeras vezes. Você entra no quarto, o paciente já foi a óbito, ou um paciente que está com uma perna gangrenando. Esse cheiro, meus irmãos, vai ser, infelizmente, o dominante no planeta Terra. Quando bilhões morrem de uma vez só, como é que você enterra bilhões? O cheiro de corpos sendo queimados. O ponto aqui, meus irmãos, é que você tem um cenário onde esse homem chega, está todo mundo vivendo uma distopia, como se fala, é uma coisa absurda, e ele chega como salvador da pátria. Ele vai dar jeito em diversos problemas. Ele vai remendar muita coisa que está sendo destruída pela própria justiça e ira de Deus. E o povo vai literalmente idolatrar esse camarada. Ok? Bem, reconhecendo o caráter sobrenatural de Satanás e do governante, a pergunta é levantada no texto. Quem é como a besta? Está vendo só? Quem pode guerrear contra ela? É o cara. Isso aparentemente explica como a besta poderia se tornar governante mundial sem uma guerra. Ele é levado pacificamente ao poder. Sua blasfema assunção ao papel de Deus continua por 42 meses, durante os quais ele blasfema contra Deus, bem contra o céu e aqueles que vivem no céu. Deixa eu dar para vocês, me surgiu aqui à mente, um exemplo positivo, certo? Mas que podia dar muito mal. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, Singapura, que é pequenininha, Singapura cabe várias vezes dentro de Roraima. Ela é pequenininha. Ela estava literalmente destruída, tanto fisicamente como emocionalmente. Os japoneses haviam invadido a ilha, matado mulheres, crianças, estuprado, executado sumariamente as pessoas. Não só lá, mas de todo o Sudeste Asiático, os japoneses fizeram isso. Antes, quando o seu professor de história falar que o malvadão dos Estados Unidos jogou a bomba num país inocente, aí você lembra ele o resto da história. E não era da guerra que os japoneses vinham fazendo isso não, tá? Quando você vê hoje o pessoal todo humildezinho, mangá, sei lá o quê, esquece. Não era isso o Japão de 48 para trás. Meu ponto é, o que acontece em Singapura? Se levanta esse homem e diz, vou parafrasear, me deem o poder e eu restauro o nosso país. Fizeram isso. Deram praticamente poder absoluto a ele. Vai em Singapura hoje. Eu fui, não hoje, 2004. No teu primeiro mundo, coloca uma categoria acima. É surreal. Mas como? Educação básica, lembra, viu? Não adianta fazer universidade, inchar a universidade, não. Começa lá embaixo. Começou a educação básica, treino técnico, resultado, virou uma potência. O HD do computador que você usa é feito lá, por exemplo. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? O desespero de um país, quando um homem pediu o poder absoluto, eles deram. Ainda bem que deu certo, né? Aqui não vai dar, não. Aqui vai dar ruim. Então, o mundo vai entregar eles, meus irmãos, a ele, porque está em desespero e precisa de ajuda. Então, ele vai se tornar, meus irmãos, a besta, um governante mundial, pois sua autoridade se estende, diz o texto, sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Como está predito em Daniel 7:23, ele devorará aí a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a, mostrando que ele vai também ter um caráter ditatorial. Além de alcançar a dominação política sobre o mundo inteiro, ele também abole todas as outras religiões e exige que todos o adorem. A gente já viu isso lá em 2 Tessalonicenses 2. Todos os habitantes da terra adoram a besta, exceto aqueles cujo nome estão registrados no livro da vida. Interessante, né? Ou seja, só os eleitos que não caem nesse godo, mostrando realmente que o diferencial é sobrenatural. Lá em Tessalonicenses, meus irmãos, Paulo fala que Deus vai enviar um espírito de engano sobre o mundo nessa época. É esse espírito que vai atuar nos incrédulos, mas não conseguirá atuar nos que se renderem ao Messias cada vez mais, em números maiores durante esse tempo.
No nosso texto, irmãos, na expressão o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, as palavras desde a criação do mundo, se você olhar na sua Bíblia, aparece como na margem da NVI, referindo-se ao tempo na eternidade passada, quando os nomes foram escritos no livro da vida, e em vez de se relacionarem com a crucificação de Cristo, uma vez que ele não foi crucificado quando o mundo foi criado. Como Paulo escreveu, aqueles que foram salvos foram predestinados à salvação antes da criação. Então, se você não entendeu o que está escrito aí, vai lá na sua Bíblia, capítulo 13, novamente, ok? Dá uma olhadinha no versículo 8 e você vai ver que no finalzinho dele tem uma letra E, correto? Pelo menos na NVI, certo? Porque o que nós lemos aqui, meus irmãos? Seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, certo? Você pode argumentar que a ideia aqui, no grego, seria que a crucificação de Cristo estava determinada desde a criação do mundo. Ok, mas Jesus morreu há 2000 anos, isso é fato. Estamos juntos? Agora, olha no rodapé. No rodapé, na letra E, você vai ver o seguinte: escritos desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, a segunda alternativa de tradução é: os nomes foram escritos desde a criação do mundo no livro do Cordeiro que foi morto. Mas entenderam a diferença? É só você ler no seu texto, depois você lê no seu rodapé. Pastor, por que tem isso? São dois motivos, irmãos. Primeiro, nem sempre o grego, quase sempre é muito claro, mas nem sempre o grego é tão claro assim na sua intenção. É mais ou menos se nós colocássemos em um mesmo texto o pronome seu, ok? 2 vezes, certo? Eu estou falando com você. O seu pai vai levar o seu carro para consertar. Esse seu é de quem? É seu ou é dele? Porque o correto, mas eu dizer, o teu pai vai levar o seu carro para consertar. Mas como a gente fala brasileiro e não português, o seu assumiu o lugar do teu, né? Então, cria essa confusão. Aí a gente já mudou. O seu pai vai levar o carro dele para consertar. Aí ficou claro. Entenderam, meus irmãos? Nem o português consegue às vezes ser tão claro assim. O grego também tem esse problema. Segunda razão, diferença de manuscrito. Isso é real. Pastor, nós temos manuscritos que falam coisas diferentes. Eu já falei isso 300 vezes, inclusive na pregação sobre só a Escritura. A questão, irmãos, que não há nenhum manuscrito que traga uma heresia ou contradiga uma doutrina básica das Escrituras que a gente precisa ficar preocupado com isso. Eu estou parando aqui para explicar isso porque está no texto. É importante a gente entender o que o texto está falando. Mas das duas formas de tradução, nós temos uma possível interpretação, uma possível entendimento. Ok? Aí no nosso texto. Eu particularmente prefiro a do rodapé. Acho que faz mais sentido. Que os nomes foram escritos desde a criação do mundo. E não do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Seguindo adiante, irmãos. Juntos, os versos 7 e 8 indicam a extensão universal do governo político da besta, bem como a forma final da religião satânica durante a grande tribulação. Somente aqueles que vierem a Cristo serão libertados da condenação que está envolvida. Então, o 7 e 8 vai falar exatamente sobre isso, né? O poder que ele tem para guerrear contra os santos, vai matar muitos dos santos, vai vencê-los, vai aprisionar outros, ele terá autoridade sobre o mundo inteiro, os habitantes vão adorá-lo. Então, mostra realmente, irmãos, o alcance mundial, certo? Não vai ter nenhum lugar no mundo que não vai ter o tentáculo do anticristo chegando lá, e agora, com certeza, através da força. Em um formato semelhante à exortação às 7 igrejas da Ásia Menor, que está lá no capítulo 2 e 3, irmãos, agora nos versículos 9 e 10, essa passagem faz um convite a indivíduos que estejam dispostos a ouvir. O texto começa: aquele que tem ouvidos, ouça. Agora repare que tem uma diferençazinha do que é falado lá nos capítulos 2 e 3. Não sei se alguém já pegou. Vamos lá. O sonho, entre aspas, devia estar, né, de muitos hoje, de uma igreja, entre aspas, e uma religião universais, será concretizado, será realizado no fim dos tempos. Mas será satânico e blasfemo,
o sonho, né? Ao invés de envolver a adoração do verdadeiro Deus. Ou seja, irmãos, muita gente espera isso aí, acha que é aí que a humanidade vai ter paz. Você lembra do, entre aspas, cristão Bono do YouTube? Nas areias de Copacabana ele colocou coexistir em inglês. O C era uma lua, que era o crescente do islamismo. O T de existir era a cruz. Em algum lugar aí tinha uma cruz, uma estrela de Davi. E todos os símbolos das religiões, para nós coexistirmos, vamos dar as mãos, somos todos irmãos. O Papa, né? O Chiquinho aí, já reuniu com as religiões, especialmente os islâmicos. São nossos irmãos, gente, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Camarada que se chama cristão fala uma coisa dessa. Qualquer adolescente da nossa igreja sabe que o cristianismo está na contramão de todas as religiões. No que pensa, no que crê, no que espera do futuro. Pode escolher, na forma de salvação. Como que o muçulmano vai ser meu irmão? Ele é meu irmão como ser humano. Tudo bem. Até Samambaia é. Criação de Deus. Tudo é mesmo, são nossos irmãos de criação. Agora, espiritualmente falando, de jeito nenhum. E é assim que eles têm tratado, já preparando o palco, viu, irmãos? Nada disso é por acaso. Preparando o palco para essa união mundial. Bem, em tal situação, só é possível apelar para indivíduos que se voltarão para Deus. Em todas as épocas, Deus fala àqueles que estão dispostos a ouvir um conceito mencionado frequentemente nos evangelhos. Então, ele está se referindo o quê? A frase inicial do versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele não está falando com os que vão a seguir e adorar a besta. Ele está falando com aqueles que nesses dias ainda darão ouvidos à voz do evangelho, ainda darão ouvidos à voz de Deus e se voltarão para ele, principalmente se voltando para o Messias. Ok? É isso que o texto está falando. Mas tem uma coisa que eu falei, irmãos, que é um detalhe diferente. Vocês perceberam? Lá no capítulo 2 e 3, a expressão é diferente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Olha lá, próximo slide. Em contraste com o convite dirigido às 7 igrejas, lá no capítulo 2 e 3, em cada exortação era direcionado à igreja. Aqui, a menção às igrejas está notavelmente ausente, não tem a palavra igreja. Esta é outra indicação de que a igreja não está presente, irmãos. Ela foi arrebatada antes desses eventos. O livro de Apocalipse, em vez de ser interpretado apenas como uma mensagem para os cristãos da primeira geração, enfrentando perseguição, é melhor compreendido como uma exortação para os crentes de todas as gerações, mas especialmente para aqueles que viverão no final dos tempos, onde a igreja já estará ausente da terra. Aqueles que estiverem dispostos a ouvir são lembrados de que sua obediência à palavra de Deus pode resultar em cativeiro ou martírio. É o verso 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Então, João está avisando aos nossos irmãos do futuro que o preço para seguir a Cristo é esse aqui. Você pode acabar morto ou preso. Se sobreviver, ok. Mas não conte com isso, porque o anticristo vai estar perseguindo a todos. Certo? Assim a exortação termina com um apelo à perseverança. Aqui está a perseverança, hipomene, significa firmeza. Apocalipse 14, 12 repete, e fidelidade por parte dos santos. Ou seja, irmãos, saber que você está entrando numa fé para ser perseguido é uma das melhores comprovações da sinceridade daquela fé. Você entendeu? Deixe de sofrer. O que você tem que comprometer para isso? A igreja onde você pode continuar dormindo com o namorado, onde você pode continuar fazendo o que você quer durante a semana e tal, ninguém lhe confronta, ninguém fala nada, está tudo maravilhoso, né? A igreja onde você pode cantar lá na frente e ao mesmo tempo estar dormindo com uma pessoa do mesmo sexo. Tudo isso existe. Onde a sua vida está sendo confrontada? Onde você pode roubar nos negócios ou na política.
A igreja aqui em Boa Vista, meus irmãos. Lá na região, indo para Caçari, virando à esquerda, por causa da OAB, já viu onde é? Um monte de político, um monte de gente. Eu sei que anda tudo errado. Ah, pastor, aí vem a palhaçada. Quem assistiu para julgar? Eu sou alguém que lê a Bíblia. Pecador miserável, como dizia Lutero, um saco de vermes. Acho que eu não vivo, pela graça de Deus, a minha vida no pecado lá fora. Não vim do piseiro, acordei hoje de manhã e vim para a igreja, não. Meus pecados são claros diante de mim, meus irmãos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você lutar contra o pecado, se arrepender e continuar buscando a presença do Senhor, é uma coisa. Você viver uma vida dupla, onde durante a semana você é um, na igreja você é outro, é outra completamente diferente. Mas as igrejas assim estão lotadas. Por quê? Porque as pessoas querem viver como querem viver. Agora, se você está lá na Nigéria, onde o Boko Haram vive matando e sequestrando nossos irmãos. Quando você vive no Camboja, ainda hoje são perseguidos. Ou você vive no interior da Colômbia, aqui pertinho, irmãos. Nossos irmãos continuam sendo perseguidos em Colômbia, onde você ia passar férias em Cartagena. Alguns centenas de quilômetros dali, nossos irmãos são perseguidos. Como pode uma coisa dessa? A América do Sul, pronto. Aceita Jesus, o que você vai ganhar? Perseguição. Essa é a oferta dada aqui. Aí você começa a entender, meus irmãos, por que Mateus 24:14 vai se cumprir na tribulação. Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Porque esse povo aqui, meu amado, vai ser cristão de outra estirpe. Não da nossa categoria, temo dizer. Onde você tem que implorar para o povo evangelizar, implorar para o povo orar, implorar para ler a Bíblia, implorar para gostar de pregação. Mas quando é o oba-oba, as igrejas estão cheias. São fatos. Sinto dizer, mas são fatos. Bem, nós vamos continuar, meus irmãos, depois do intervalo, falando da outra besta, ok? A que saiu do mar. Vamos lá? 5 minutinhos e a gente volta para tentar terminar pelo menos o capítulo 13 hoje, para não ficar nada dele para a semana que vem. Muito bem, meus irmãos. Retomando aqui em Apocalipse capítulo 13, agora nós vamos pegar do versículo 11 até o versículo 18, onde vai falar do sidekick, do ajudante do anticristo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu sei que vai parecer a gravação esquisito, mas eu não sei se eu apertei o botão. Tá assim. Só para confirmar. Muito bem, irmãos. Em contraste com a primeira besta que saiu do mar, lá no verso 1, a segunda besta saiu da terra. Ela era semelhante à primeira besta. A palavra grega usada aí, meus irmãos, therion, é usada para ambos os personagens e para o animal terrível de Daniel capítulo 7 na Septuaginta. Deixa eu explicar, para quem de repente não lembra disso. A Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego. O Antigo Testamento é escrito em que língua, irmãos?
Vamos falar todos junto. Hebraico. Certo? Já falei isso 300 vezes, mas vamos lá. Uma pequenina porção foi escrita em aramaico, mas é 99% escrito em hebraico, ok? Aí, no período interbíblico, os gregos que estavam no poder, para agradar os judeus que viviam no exterior, viviam na diáspora, contratou essa tradução para o grego, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Tá? Ela chama Septuaginta porque reza a lenda que 70 experts, 70 tradutores se uniram para traduzir o Antigo Testamento. Ok, irmãos? Quando eles traduziram Daniel capítulo 7, lembra? Ele viu o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, viu um quarto animal. Daniel não soube escrever, um animal terrível. Ele escreve isso. Aquela palavra traduzida na sua Bíblia por animal é Serion, que no Novo Testamento resolveram traduzir como besta, porque é a mesma coisa. Lá em casa eu tenho 3 bestas, já disse, não são meus filhos. Né? Tenho 2 cachorros e um gato, ok? Se você contar o tiquiri e tudo mais, tem um monte de besta lá em casa. Animal e besta é a mesmíssima coisa. A gente tem essa confusão por causa da palavra ser usada para outras coisas do português, né? Coisas não muito bonitas, mas enfim. Então, é a mesma palavra. Olha o elo aí. Serion, lá em Daniel. Serion, lá em Apocalipse. Seguindo. Enquanto a primeira besta, a gente falou, né? Veio do mar, era um gentio, uma vez que veio de toda a raça humana, simbolizada pelo mar. A segunda besta era uma criatura da terra. Muitos defendem que isso seja uma referência específica à terra prometida e argumentaram que ela era, a besta, né? Portanto, um judeu. O termo está no passado aqui, irmãos, era, veio, porque estamos falando do texto, né? Mas é tudo coisa que vai acontecer no futuro. Apesar de ser uma possibilidade, isso explicaria a diferenciação com a primeira besta. Na verdade, sua nacionalidade e origem geográfica não são indicados claramente no nosso texto. Então, o que eu estou dizendo, meus irmãos? Por um lado, não tem como você afirmar categoricamente que a segunda besta é um judeu, porque diz que ele veio da terra. Não tem. Mas existe uma boa indicação no texto que isso seja assim, porque, por outro lado, para que João teria visto uma visão tão diferenciada? Por que dizer um saiu do mar, outro saiu da terra? Enquanto o mar claramente é usado na Bíblia, e a gente mostrou o texto para isso, né? Simbolizando as nações. Tanto quando fala do mar, quando fala das ilhas, está se referindo a algo de fora de Israel. Ok? Então a gente vai colocar isso aqui, meus irmãos, na categoria, na coluna da possibilidade. É bem possível, sim, que o anticristo seja, primeira besta, né? Um gentio. E sim, é bem possível que a segunda besta, que a gente já vai chamar aqui de falso profeta, seja um judeu. Ok? Muito possível mesmo. Ele é aparentemente aquele a quem se refere como falso profeta, lá no capítulo 19, 20 e 20 e 10. Ele vai ser, meus irmãos, o braço religioso do governo mundial do anticristo. Aí é que começam as especulações. Está vendo? Tudo bem, Papa não é o anticristo, mas com certeza vai ser um falso profeta. Eu não descarto a possibilidade, meus irmãos. Cada vez que um Papa como esse chama as religiões para um entendimento, é bem possível que isso aconteça. Eu só não posso, entre possibilidade, probabilidade e certeza, existem diferenças, né? Então você tem aqui possibilidade, olha, é possível que eu viaje ano que vem de férias. É provável que essa semana aconteça isso e isso. Eu com certeza estaria aqui hoje à noite. Tá vendo? É a mudança. Então não tem como a gente bater o martelo, como infelizmente muitos comentaristas e muitos autores fazem. Por exemplo, quando eles falam que o anticristo vai ser ferido com a espada, eles já igualam a espada com uma arma. Então vai ser espada, vai ser uma automática, vai ser um revólver, vai ser alguma coisa assim. Pode ser. Pode ser uma bomba também, não deixa de ser uma arma. Pode ser o que for. Não dá para você bater martelo e cravar uma coisa quando a Bíblia não o faz. Certo? Então a gente deixa aí uma possibilidade. Vamos continuar falando sobre esta segunda besta.
ela tem 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão, isto é, como Satanás. Disto se pode deduzir que ela era um personagem religioso cujo papel era apoiar o governante político, a primeira besta. Ele tinha grande autoridade, aparentemente derivada de Satanás e do governante político. E ele fez a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, aquela cuja ferida fatal havia sido curada. Então, o governante, meus irmãos, vai precisar desse apoio religioso ao seu lado, porque o planeta Terra é um planeta altamente religioso. É verdade, o ateísmo tem crescido cada vez mais e tudo mais, né, no mundo, especialmente Europa, né, Estados Unidos. Mas se você pegar América do Sul, África e Ásia, a maior parte do mundo, nós somos extremamente religiosos, supersticiosos, né, místicos. Muita gente sai dos Estados Unidos e vai para a Índia fazer um turismo místico e vê o guru que faz isso, o guru que faz aquilo. Os Beatles saíram, né, da Inglaterra por causa da religiosidade da Índia, assim por diante, e aí vai, né? O ponto aqui é que, sabendo desse caráter, né, idólatra do ser humano, o falso profeta é o companheiro perfeito para o anticristo. Ele vai trazer as soluções práticas, né, e o outro vai falar, digamos assim, ao coração das pessoas. E vai atraí-los para um relacionamento com o anticristo mais sentimental, né, no sentido religioso, de adoração verdadeira, né, essa figura que vai se levantar no mundo inteiro. O falso sistema religioso que era apoiado dessa forma imitava a trindade divina. Satanás, olha só, irmãos, busca tomar o lugar de Deus Pai. A primeira besta assume o lugar de Jesus Cristo, o Filho, o Rei dos Reis. E a primeira besta, né? E a segunda besta, o falso profeta, tem um papel semelhante ao Espírito Santo, que faz com que nós cristãos adoremos a Deus, né? E aí o falso profeta vai apontar para a segunda pessoa da trindade maligna, por assim dizer. Esta é a tentativa final de Satanás de substituir uma religião falsa pela verdadeira fé em Cristo. Então é isso, meus irmãos. Satanás não tem nada de novo. Ele é um imitador, certo? Ele é um copiador. Aí existe Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então ele vai fazer dragão, ele mesmo, Satanás, anticristo, falso profeta. E aí você começa a entender o 666. Então nessa tese, Deus seria 777. Porque na Bíblia, historicamente, o número 7 é sempre atribuído a números perfeitos, números completos. A gente vai ver isso agora no próximo slide de mais detalhes, só adiantando, é como se Satanás tentasse copiar, mas não chega lá. Ele sempre fica aquém da perfeição de Deus, obviamente, certo? E essa é a razão porque desses 3 personagens aqui. Bem, para induzir as pessoas a adorar a primeira besta, a segunda besta realiza grandes sinais, incluindo fogo do céu. Aí você pode parar para pensar assim, pastor, mano, como é que ele vai fazer isso? E aí eu coloco aqui na sequência, irmãos, vale lembrar que os magos do faraó conseguiram replicar o primeiro sinal feito por Moisés e conseguiram replicar até mesmo a primeira praga, está lá em Êxodo capítulo 7. Ou seja, irmãos, quando Moisés chega lá diante do faraó, ele tem uma vara, não é isso? Deus havia mostrado para ele lá na sarça ardente o que ele deveria fazer com a vara. Ele joga a vara no chão e ela se transforma em quê? Certo, cobra, serpente, né? Aí os magos de faraó fazem a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa que... Olha meu dedo, tirei. Como é que é o negócio lá de tirar o dedo que você faz para enganar o sobrinho? Não, não é truquezinho não. Gostou, Amanda? Não gostou? De aniversário dela, ela pode não gostar do que for. Ponto é, eles de fato fizeram. Na animação O Príncipe do Egito, lembra? Eles ainda colocaram a cobra de Moisés comendo as dos magos, né? Só para dar um toquezinho assim. Mas isso não está na Bíblia não, viu, irmão? É só no filme. O filme é legal, na Bíblia não tem. Então, lá vem a primeira praga.
água transforma em sangue, certo? Eles fazem de novo, na frente do faraó. Isso aí Deus permitiu, porque Satanás não faz nada sem Deus permitir, vale lembrar, né? Demonologia, classe 101. Deus permitiu para quê, irmãos? Contribuir no endurecimento do coração de faraó. Ah, o Deus de vocês faz? Aí, ó, nossos deuses também fazem. Ok? Então, lembrando isso, não se surpreenda com o que está sendo dito aqui sobre o falso profeta. O falso profeta usará do poder de Satanás nessa situação para induzir as pessoas a adorar o, entre aspas, substituto de Cristo, enviado por Satanás. Assim, a segunda besta enganará os habitantes da terra. Por quê? Quando ele fizer os seus sinais, e o anticristo também vai fazer sinais, a gente já viu na primeira parte, né? Ele vai dizer, ei, não olhe para mim, olhe para este ser maravilhoso aqui, tarará. Ele vai jogar a atenção para o anticristo. Assim como o Espírito Santo aponta para Cristo. De novo, ele está copiando o script, não tem nada novo aí. Certo? Bem, além de fazer descer fogo do céu, a segunda besta ergueu uma imagem da primeira besta. O falso profeta ergue uma imagem do anticristo. A imagem provavelmente será erguida no templo em Jerusalém, que terá sido tomado dos judeus, de acordo com Paulo 2, Paulo 2 Tessalonicenses 2, a primeira besta realmente se sentará no templo de Deus como se fosse Deus. Esta imagem foi mencionada frequentemente. Olha os textos aí, meus irmãos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 19, até o final, 20. Não está claro se a imagem tinha a forma do governante do mundo, da primeira besta, ou apenas algum objeto de adoração. Pode ser um símbolo, tá? Como, por exemplo, a suástica era o símbolo do nazismo. Não necessariamente uma imagem, forma humana, não se sabe. Mas ele parece simbolizar o poder da primeira besta e representar, sim, a primeira besta. Então, quando vai haver essa adoração a essa imagem, é lembrando do anticristo, é fazendo referência a ele, ok? Eu particularmente tendo a achar que é mais um símbolo do que uma imagem em si, porque isso as pessoas vão conseguir carregar para tudo quanto é lado, tá? No pescoço, no anel, o que quer que seja, assim como foi feito com a suástica. A primeira coisa que o nazismo fazia quando dominava um lugar era já colocar uma bandeirona vermelha com a suástica, né, no círculo branco, a suástica preta no meio. Todo mundo tinha certeza que os nazistas haviam chegado ali, não deixava dúvida nenhuma. Mas pode ser muito bem uma foto dele. O pessoal da Coreia do Norte gosta muito de botar foto dos carinha, né, do gordinho lá, para tudo quanto é lugar, né? Porque não tem um símbolo do governo coreano até onde eu saiba. Então fica a foto do Kim Jong-il, né? Engraçado que eu em inglês é doente, cabe direitinho. Kim Jong doente da cabeça. Bem, o comando para adorar a imagem, bem como a primeira besta, será imposto matando aqueles que se recusam a fazê-lo. Então não é, irmãos, uma coisa tipo, vamos evangelizar, entre aspas, porque vocês têm que vir para a nossa religião de adorar a besta. Não, é uma coisa imposta. Mas havia uma diferença entre o decreto para matá-los e a sua execução. O problema de descobrir, e a diferença é o problema de descobrir todos na terra inteira que não adorassem a besta, naturalmente levaria tempo. Como é que você resolve isso? Algum tipo de identificação será necessária. Aí entra, irmãos, a famosa, discutida, especulada, marca da besta. E essa marca da besta, meus irmãos, é uma coisa tão chata ao longo das décadas, porque, e a injustiça seja feita, né? Desculpe aí os irmãos que vieram desse movimento, mas 50% mais um dos vídeos mais absurdos que eu encontro são feitos por pentecostais e neopentecostais. Na década de 80, mais ou menos, quando o código de barra se popularizou, o pastor Sebliano que jurava que era a marca da besta. Antes dele, era o computador. E tudo que aparece de novo. A bola da vez é o QR Code, né? Marca da besta e tal. Mas o pessoal vai, meus irmãos, às vezes com coisas, entre aspas, mais sofisticadas. Existe um chip de, acho que é RIF, né? Que é um chip desse tamanho de um grão de arroz, se bobear, tão pequenininho.
que você armazena uma tonelada de informações. E aí algumas empresas estão colocando, adivinhe só, na mão direita. Por quê? Porque ali você pode colocar todas as informações do funcionário. Em vez de ter crachá, cartão, sei lá o quê, você chega na portaria e você entra. Governos já estudaram isso, por exemplo, para você usar como seu cartão digital, né? Aí você carrega dinheiro ali, você vai lá no ônibus, pagou coisa. Pronto. Pode procurar um monte de vídeo alertando você, cristão, não coloque a marca da besta. E os bestas acreditam. O que o texto diz, meus irmãos? Número 1, será algo imposto pelo anticristo, pelo falso profeta. Eles estão aqui, é tipo um fluxograma, sabe? O negócio que falaram que a marca da besta foi imposto, se sim, se não, acabou a discussão. Com ele, sem ele você não consegue comprar ou vender? Você começa a eliminar o que o texto diz. Aí você não fica falando besteira na internet. Agora acredite, vídeo de exposição bíblica, 100 visualizações, e porque o pessoal da igreja não me ouve, 3 likes. Vídeo dessa besteira, milhões de visualizações. É impressionante como o povo perde tempo com isso. E aí tudo que é de novidade, o pessoal já pensa que é. Já teve gente que falou que é tatuagem. Quantos aí estão com a marca da besta aí? Tem gente que já falou que é cartão de crédito. Agora vai sair, provavelmente, eu não gosto da ideia, mas vai sair o Drex, que é o real digital. Não gosto dessa ideia. Cada picolé que você comprar, o governo está rastreando. Mas eu vou fazer o quê? Vou voltar para o escambo? Você quer trocar esse picolé pelo meu brigadeiro? Eu não gosto da ideia, mas, né? Aí já falaram que o Drex olha, não estou dizendo que é a marca da besta, mas é mais um passo. Quer dizer, já botou a minhoca na cabeça do pobre do crente que não lê a Bíblia. Mas vamos então, meus irmãos, falar sobre essa marca da besta, que para alguns é o chip da sua operadora, que nunca funciona. Impondo seu controle sobre a raça humana e encorajando a adoração do anticristo, o falso profeta exige que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. E sem essa evidência de que ele havia adorado a besta, ninguém poderia comprar ou vender. Então está resolvido o problema. Não dá para você monitorar milhões e milhões de pessoas que estão indo lá adorar literalmente a imagem? A marca é a prova de que você está ok. A necessidade de comprar ou vender necessidades como comida e roupa, desculpa a minha redundância, comidas e roupas, forçaria cada pessoa no mundo inteiro a decidir se adoraria a besta ou suportaria a penalidade. Aparentemente, a grande maioria adorava a besta, mesmo que externamente por conveniência. Né? Quando eu digo adorava, porque o texto está no passado, irá adorar a besta. Né? Estou me confundindo com os tempos, pensando no texto passado e um evento futuro. Então é isso, irmãos. Né? Aí o que vai acontecer com os fiéis? O que vai acontecer com os crentes? O texto não fala, mas a gente pode, com certeza, conjecturar, né? Não especular, conjecturar. Vai se formar entre os cristãos um mercado negro, certo? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os judeus não tinham liberdade para sair e comprar as coisas e criou-se o mercado negro. No gueto de Varsóvia, na Polônia, haviam comerciantes que entravam com um fim específico, mas por baixo de suas carroças havia pão, leite, o suficiente, senão já tinha morrido muitos mais naqueles guetos, né? Era um quarteirão, irmãos. Quando a gente fala gueto, na verdade eram prédios, apartamentos, que eles fecharam os blocos, os quarteirões, isolaram e colocaram para lá todos os judeus para poder dali controlá-los e levá-los para os campos de concentração, né? E mentiram para eles que eram por outra razão. Então, o mercado negro contrabandeava, por assim dizer, comida para lá. É muito provável que isso irá acontecer de alguma forma. Porque apesar, meus irmãos, veja bem, dessa conjectura dos ímpios estarem adorando a besta, dizendo na marca, eu não consigo acreditar que necessariamente
absolutamente todos sejam, vou usar um termo aqui, eles são ímpios, mas sejam de índole maligna. Não estão entendendo o que eu quero dizer? Porque na Segunda Guerra, por exemplo, muita gente não apoiava o nazismo, mas não fazia nada. Se você não faz nada, você está, de certa forma, apoiando, né? Muitos, inclusive, usavam a suástica quando mandava e tal, e, paralelamente, ajudavam os judeus e outros, né, grupos perseguidos, entende? Então, a psique e o comportamento humano é muito mais complexo do que você ficar necessariamente preto ou branco. Contudo, não estou dizendo que essas ações aí significa que eles vão dar um desconto para eles então, e vão ser no final salvos. Não, mas é gente ímpia, gente perdida. Gente que infelizmente não aceitou a Cristo. Isso é claro. Esse é preto e branco na Bíblia. Esquerda e direita, acabou. Direita os salvos, esquerda os perdidos. O Senhor é claro nisso, ok? Eu só estou dizendo que é bem possível que nesse período haja pessoas que irão estender a mão e ajudar aqueles que na cabeça deles não sabem nem porquê. Porque o papai pega a marca da besta, que lhe custa. Mão errada, né? Que pega lá. E eles não vão aceitar e vão precisar da ajuda de outros. Conjecturando, né? Bem, houve muita especulação sobre a insígnia ou marca da besta, mas poderia ser qualquer um dos vários tipos de identificação. Inúmeras tentativas foram feitas para interpretar o número 666, geralmente usando os equivalentes numéricos de letras no hebraico, no grego e outros alfabetos. Como provavelmente houve centenas de explicações continuando até os dias atuais, é óbvio que se o número se refere a um indivíduo, não está claro a quem se refere. Então, irmãos, existem livros evangélicos onde você pega e aí eles colocam lá. Esse eu vi pessoalmente, Henry Kissinger. Lembra que ele está na lista? Ele foi chefe da Casa Civil, se eu não me engano, né? Americana, e um homem extremamente fluente, de origem judaica, inclusive. Eu acredito que ele esteja morto. Já não era novinho quando eu era novinho, então, né? Agora que eu não sou tão novinho, provavelmente já morreu. Mas o ponto é que tinha no livro Henry Kissinger, aí tinha uns cálculos numéricos pegando as letras deles, letra e tal, 666. Outra, na mitra, que é o bonezinho lá chapeuzinho lá do Papa, tem um negócio escrito lá, e agora eu não lembro o que é. Tem um negócio escrito lá. Calcularam também, no latim, agora foi para o latim, ficou mais sofisticado, né? Saíram do inglês, a língua moderna, pobre, agora para o latim, agora clássica. Aí calcularam, acharam 666. E assim vai. Nero, todos os nomes que estão aqui, eles fizeram um malabarismo matemático e letrístico e acharam 665, né? O pessoal todo já morreu e nenhum deles era o anticristo. Por quê? De novo, irmãos, é um exercício de futilidade. Nenhum lugar você vai conseguir descobrir exatamente o que é isso. Isso vai ser algo claro, irmãos, naquela época. Tão evidente que vai ser até ridículo, mas a nós não é tão fácil assim. Então, provavelmente, a melhor interpretação é que o número 6 é 1 a menos que o número perfeito 7. E a repetição tripla do 6 indicaria que, apesar de todas as suas pretensões à divindade, Satanás e as duas bestas eram apenas criaturas, e não o Criador. Que 6 é o número do homem é ilustrado em muitos casos na Bíblia, incluindo o fato de que o homem deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Certo? Então, irmãos, inclusive o homem também foi criado no 6º dia. O ponto é que, mais importante do que ficar tentando adivinhar o que é e quem é o anticristo ou qualquer coisa assim, é entender o cenário que nós vamos ter naqueles dias e como isso vai estar diretamente envolvido com o cenário de enganação que o mundo vai cair. É para isso que serve. E mostrar como, apesar de suas tentativas, Satanás jamais conseguirá chegar perto daquilo que Deus está fazendo. E o Senhor, nosso Deus, continua no controle. Tudo isso que está transcorrendo aqui é com a permissão dele. E para que o propósito final dele se concretize dali a alguns anos. Ok? Chegando ao final, meus irmãos, o capítulo 13 é importante porque apresenta 2 dos personagens principais do Apocalipse. A besta que sai do mar, o anticristo, o governante mundial, e a besta que sai da terra, o falso profeta e principal apoiador do governante político.
Apocalipse 13, no entanto, dá muita percepção sobre o caráter da grande tribulação. Será um tempo de um governo mundial e uma religião mundial, com um sistema econômico mundial. Aqueles que resistirem ao governante, que se recusarem a adorá-lo, estarão sujeitos à execução, e os mártires poderão superar em número os crentes que sobreviverem. Será a tentativa final e definitiva de Satanás de fazer com que o mundo o adore e desviá-los da adoração ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como seu Salvador. Nessa parte, irmãos, eu quero aproveitar e mostrar o que tem acontecido no mundo nas últimas 4 décadas, pelo menos, é que eu posso vivenciar pessoalmente, né? Claro. Desde que eu me entendo por gente, a palavra globalismo, desculpe, a palavra globalização, são coisas diferentes, eu já vou falar. Ela tem crescido cada vez mais. E detalhe, não é uma coisa ruim. O que é globalização? É quando você começou lá atrás a pegar o seu aparelho, aí você virava embaixo e estava lá, Made in Japan. Não era feito mais em Mucajaí. Porque lá em Mucajaí, ou em Nova Iguaçu, ou em Bauru, tanto faz, a qualidade não era a mesma. E aí começou a se abrir o mercado brasileiro para os importados. E aí você tem a história do protecionismo, que dura até a era Collor, onde você, para comprar, eu lembro que tinha que comprar um captador Schaller alemão, era o olho da cara. Tinha que vender um olho, a córnea do outro, um rim, um fígado. É um absurdo. Era não sei quantos % de imposto, mais de 100%, é um negócio absurdo. Mas a gente lutava e comprava. Collor mudou isso. Ele baixou drasticamente as tarifas de importação. É dele a frase que nossos carros são carroças, lembra? É muito legal você ficar nostálgico com o seu Chevette no anos 70, né? Aí tira onda na rua, mas ele é uma carroça. Ele é uma armação de ferro com 4 bancos, um motor e 4 rodas. Chega nem perto do que a gente dirige hoje. Foi por causa da abertura de mercado. Então tudo isso, mano, não é legal? Isso é palco se formando. Na esteira da globalização, surgiu o globalismo. Aí é perigoso. O globalismo, irmãos, quer anular as culturas. O globalismo reza que toda cultura é boa. Isso é verdade? A cultura Yanomami, que mata os gêmeos porque achar que um é bom, o outro é ruim, mas não sabe diferenciar, em terra vivo, é boa? Não. Isso a gente chamava antigamente de cultura bárbara. Eu não estou falando que tudo numa cultura como essa é ruim. Estou dizendo apenas que não tem como dizer que essa cultura é melhor do que outra que preserva a vida. Concorda comigo? Eu sei que é politicamente correto falar isso, mas é verdade. Dizer que a cultura que bate numa mulher porque ela não cobriu a cabeça com um hijab é melhor do que a minha? Mas rapaz, você tá doido, né? Nunca. Aí a outra, se vira essa semana, resolveu andar de roupa de baixo. Era como se fosse uma roupa de banho comportada, tá? Para antes que alguém fique escandalizado comigo aqui. Porque as fotos estavam todas online e eu, inclusive, postei. A moça sumiu. Ela fez isso porque a polícia moral iraniana já tinha assediado e batido porque ela não usou o hijab. Aí ela, tirou tudo e estava andando para frente, para trás, acho que na universidade que ela estuda, e aí a guria sumiu. Eu acho que ela morreu. Porque assim funciona. Aí você vai dizer que essa cultura é igual à minha? O globalismo, no fundo sabe que não é, mas não pode falar. Porque ele quer o quê? Planificar o mundo. E aí, meus irmãos, está aparecendo alguma coisa que a gente está estudando? O palco está se montando. Eu estou falando agora de cultura. A cultura woke. Woke significa, irmãos, acordado. Na verdade, a cultura woke está tentando fazer a humanidade dormir. Dormir para o fato de que as coisas não são como eles estão dizendo. Que você não pode acordar um belo dia e dizer assim, acho que não sou mais homem não. Ou não sou mais mulher não. Ou não sou mais isso. Já falei para vocês, eu sou trans rico. Rico no corpo de pobre. Aí eu chego na concessionária, explico a minha situação, como eu me vejo, como eu me sinto, e ainda assim não consegui sair com Mustang, com mais CW4. Não deixaram, porque eu não tenho crédito para isso, entendeu?
É o mundo intolerante que a gente vive. Então, essa palhaçada que está acontecendo hoje, pessoal mais velho, você achava que isso aconteceria 30 anos atrás? Nunca! A gente via os filmes do futuro, né? E nem eles imaginavam isso, o absurdo que a gente está vivendo. E a coisa vai mudando cada vez mais, meus irmãos, por quê? Porque esse camarada aqui um dia precisa chegar ao poder. Quando você vê até mesmo essa situação, a palavra tolerância sendo empurrada a você goela abaixo, qual é a religião, irmãos, mais intolerante do mundo? Segundo eles. O cristianismo. E até esse ponto eles estão certos. Não é aceita Jesus, mas se você não quiser está tudo bem, porque no final Deus vai dar um jeito. Acredite, um pastor aqui da cidade falou isso. Que Deus vai dar um jeito com os indígenas. Viu, irmãos? Estão perdendo tempo lá, viu? Porque no final das contas Deus vai dar um jeito. Deus é amor, Deus é graça. Tá bom. Boa Vista Roraima, viu? Falou isso aí. Eu já acendi a fogueira. Uma situação dessa. Ponto é que o cristianismo diz: Cristo ou inferno. Acabou. Não há nem outro nome dado entre os homens pelos quais vocês devamos ser salvos. Acabou. Não tem. Mas ele era uma boa pessoa. Diz um ditado que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. E está certo. E o cristianismo, para mim, meus irmãos, é o último obstáculo para que essa religião mundial realmente aconteça. Porque, por mais que os vários sejam radicais, e obviamente os muçulmanos em grande parte são radicais, é uma minoria, mas é uma minoria de 230 milhões que é radical. Só isso. Essa maioria tolerante dos muçulmanos, né, que interpreta figurativamente o Corão, eventualmente vão dominá-los e vão dizer assim: calma aí, vamos dar as mãos. E é o cenário que vai se configurar, ok? A Europa, em 50 anos, se não tomarem cuidado, vai ser ocupada pelo islamismo. Sabe por quê? Porque eles têm 5, 6, 7 filhos. Os cristãos nominais e ateus têm um gato. Ontem conversei com a senhora, a gente falava sobre filho, criação de filho, sei que lá. Aí ela brincou, não sei o que. Eu falei, o futuro, sei que. O meu futuro eu já sei que vai acabar. Minha filha não quer ter filho. Só tem uma filha e acabou nela, não tem mais. Por quê? Ela só quer ter gato e cachorro. E olha, irmãos, eu adoro animal. Quando o bicho substitui gente, e é o que está acontecendo no mundo, no chamado primeiro mundo. E aí eles vão dominar cada vez mais. Eu estou mostrando isso, meus irmãos, porque a gente está falando aqui de um cenário que para muitos é difícil de acreditar, mas infelizmente não está tão longe do que a gente tem visto já hoje em dia, ok? Globalização, globalismo, a cultura woke, tudo isso mais tem a ver com esse levante para planificar o mundo e tornar tudo comum a todos. Último slide do capítulo 13, irmãos. Este capítulo também deixa claro que o sonho pós-milenar de um mundo cada vez melhor, por meio do esforço cristão e da pregação do Evangelho, não é apoiado pela Bíblia. Em vez disso, a forma final da religião mundial será apóstata, satânica e blasfema. Há muitas indicações hoje que o mundo está caminhando nessa direção, com a conclusão correspondente de que a vinda do Senhor pode estar próxima. O que eu estou me referindo aqui, irmãos? Lembra lá no começo da nossa aula de escatologia, nós falamos sobre as diversas correntes e a gente falou sobre o pós-milenismo. Ela é rara? Ela era muito forte antes da Primeira Guerra Mundial, levou um baque na Primeira Guerra Mundial, tentou se levantar, e veio a Segunda Guerra Mundial, e aí veio Guerra da Coreia, Vietnã, e aí, peraí, muita gente abandonou o pós-milenismo. Mas basicamente eles acreditam que o cristianismo vai crescer, evangelizar, e nós vamos, pelo Evangelho, não é pelas armas, conquistar o mundo. E aí Jesus vem. Em outras palavras, a gente faz todo o trabalho e aí Jesus vem dizendo: bem feito, tá legal, né? Bem, o que nós acabamos de estudar parece esse cenário? De jeito nenhum. O mundo está indo de mal a pior, certo? E vai continuar indo de mal a pior. Mesmo as melhoras que o mundo tem experimentado, irmãos, a fome é muito menor hoje do que era 10 anos atrás. É só você pesquisar. Não, o candidato do PCdoB falou que está tudo pior. Tá não.
Eles precisam, irmãos, falar que está sempre ruim. Senão eles não têm o que mexer com você. É a política do medo, tá? Mas não tá, não. É só você acompanhar os índices de fome no mundo, ok? Está muito melhor do que era quando eu era garoto, tá? Guerras. Nós temos guerras localizadas hoje ainda, nós já tivemos períodos sem nenhuma. A não ser a guerra que nunca acaba da Síria, né? Porque lá é o próprio presidente contra o povo dele. Mas teve aí, começou a guerra da Rússia, da Ucrânia, infelizmente lá no Oriente Médio também, mas está muito melhor do que outros períodos. A Guerra Fria já foi há muito tempo, então a humanidade parece estar melhorando. Mas no fundo, está se construindo um cenário de paz humana. Não tinha paz romana? Pax humanis. Aí, a humanidade querendo trazer sua própria paz e vai ser um claro desastre. Bem, irmãos, para nós não começarmos o capítulo 14 e pararmos, ele vai ficar prontinho aqui para semana que vem, tá ok? Então vamos orar e encerrar por hoje. A não ser que alguém tenha uma pergunta ou dúvida, acabei de perguntar. Tem, Alisson? Você está com a cara de... Não? Tá bom. Tá jóia, meus irmãos. Se você por acaso não entendeu algum pedaço aqui, é muito provável que você faltou a uma das outras aulas de escatologia, dá uma revisada lá. Já são várias, né? Essa é a doutrina que mais temos demorado e com certeza você vai conseguir encontrar a parte que você está ali faltando. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui hoje. Estamos diante do Senhor, da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por podermos ter claramente, ó Deus, o Teu plano futuro e aquilo que precisamos entender sobre o que o Senhor fará. Obrigado, Senhor, pelo Teu controle sobre a história. Que segurança isso nos traz. Temos segurança eterna em Cristo, temos segurança aqui no Deus da história, o Deus que é o dono da história. Abençoa o nosso dia, ó Deus, abençoa nosso culto desta noite, possamos estar aqui juntos para louvar e engrandecer o Teu nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.